Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés nos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura do livro do Gênesis parte do segundo relato da criação. É o momento em que Deus havia feito todas as coisas, feito também o homem, e nesse momento Deus percebe que o homem não deveria ficar só e que ele deveria ter uma companheira que seria semelhante a ele. Aqui no livro diz uma auxiliar que seria semelhante a ele. Então Deus trouxe todos os animais para que Adão desse o nome a estes animais. Mas faltava ainda que essa companheira de Adão fosse formada. Então Deus fez com que ele caísse num sono profundo e de sua costela Deus fez a mulher. E aí, ao acordar, Adão percebe e diz: agora sim, ela se chamará mulher. Desta vez ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Deus fez a mulher da costela de Adão para que ela e o homem andem juntos, nem um não na frente e o outro atrás, mas para que andem juntos. Deus, se tivesse feito a mulher, tirado a mulher das costas ou de alguma parte da frente, aí teríamos essa diferença. Mas Deus fez a mulher para que ela ande junto do homem. Por isso que ele vai dizer aqui no final: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Ou seja, Deus coloca a mulher acima da família do homem. A mulher e o homem são chamados a viver este sacramento do matrimônio que é indissolúvel. O homem não tem como o homem dissolver aquilo que Deus uniu. E é o que vai também nos dizer Jesus no Evangelho.
esse evangelho que nós ouvimos, mais uma vez os fariseus estão querendo colocar Jesus à prova. E aí eles perguntam, para testar Jesus, se era permitido ao homem dar uma carta de divórcio para sua mulher. Jesus responde com uma outra pergunta: o que Moisés vos ordenou? Aí os fariseus respondem que Moisés permitiu dar uma carta de divórcio. Com a carta de divórcio, cada um poderia se casar novamente. Então Jesus responde: ele fez isso por causa da dureza dos vossos corações. É por causa disso que ele permitiu dar essa carta de divórcio. Mas Deus, quando fez o homem e a mulher, disse: o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Como eu disse, o sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel. Quando nós nos aproximamos do altar do Senhor para nos casar, para recebermos o sacramento do matrimônio, temos que ter essa consciência que é para o resto da vida, que não pode ser separado aquilo que Deus uniu. O homem não tem esse poder. Perante a lei dos homens, ele até consegue, perante a lei dos homens, só basta ir no cartório e não precisa nem de advogado. Em 5 minutos a coisa está resolvida. Mas perante a lei de Deus isso não existe. Não existe separação perante a lei de Deus. Mas aí vocês podem me perguntar: e aquela mulher que é espancada pelo marido, que sofre todos os dias, que apanha, que o marido não dá valor, ela é obrigada a ficar casada com o seu marido? É claro que não, eu vou responder. Porque a igreja não quer que a mulher fique sofrendo, não quer que ela sofra nenhum tipo de abuso, porque, como disse, ela foi tirada da costela de Adão para que eles andem juntos. Mas nesse caso, para que ela não cometa adultério, como vai dizer Jesus aqui no versículo 11, depois que eles chegaram em casa, os discípulos fizeram a mesma pergunta, e Jesus diz então que aquele que se separar, aquela mulher que se separar e casar com outro, ela cometerá adultério contra o primeiro. Então, nesse caso de separação por motivos de violência ou por algum motivo grave, sim, é permitido, mas tanto a mulher quanto o homem não podem se unir a uma outra pessoa, porque se assim o fizer, estarão cometendo adultério contra o primeiro. E adultério, como a gente sabe, é um pecado. E responde Jesus da mesma forma sobre o marido: se ele se separa e se une a uma outra mulher, ele comete adultério contra a primeira. Portanto, a palavra de Deus ela vem reforçar para nós que a importância do sacramento do matrimônio, o sacramento que é indissolúvel, que é a união de homem e mulher realizada por Deus, e que o homem não tem poder algum para dissolver aquilo que Deus uniu. A leitura segue e nos diz que começaram a trazer crianças para que Jesus tocasse. E os discípulos tentam barrar, eles não querem deixar que as crianças cheguem perto de Jesus. E Jesus diz então: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus são como elas. Quando Jesus está falando sobre o reino de Deus, ele está falando também sobre os pequeninos, aqueles que sofrem, não somente as crianças, mas também aqueles que estão à margem da sociedade, os chamados invisíveis de nossa sociedade, aqueles que não têm onde morar, que não têm onde comer. Esses, quando Jesus se refere aos pequeninos, Jesus está se referindo a esses também, que nós devemos deixar e acolher
esses irmãos e irmãs que passam por necessidades. E Jesus termina dizendo que quem não acolher esses pequeninos, tanto as crianças como esses necessitados, não poderão entrar no reino de Deus. E Jesus, então, abençoava as crianças, impondo-lhes as mãos. E por fim, na segunda leitura de hoje, da carta aos Hebreus, Jesus vai dizer, o apóstolo vai dizer que Jesus, ele não se envergonha de que nós sejamos chamados de seus irmãos. Ele diz, tanto o santificado como o santificador são descendentes do mesmo ancestral, ou seja, tanto Jesus quanto nós somos descendentes do mesmo Deus, filhos do mesmo Deus. Então, ele, Jesus, não se envergonha de nos chamar de irmãos, apesar dos nossos pecados. E nós também não devemos nos envergonhar de chamar o outro de irmão, de irmã, porque em Cristo, em Deus, nós assim o somos. Em Deus nós somos todos irmãos. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, o que fica para nós das leituras desta noite, que o sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel, que o homem não tem poder sobre ele, o homem não tem poder sobre o sacramento do matrimônio para dissolver aquilo que Deus uniu, e que nós, mesmo com os nossos pecados, nós podemos ser chamados de irmãos, nós devemos acolher os nossos irmãos sofredores, todos aqueles que sofrem, que passam por dificuldades, nós podemos e devemos sim acolhê-los. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.